Se liga no papo reto, neguinho, deixa de onda. Tu vai ver agora como faz mitocôndria. É, eu sou desafinado e não presto pra cantar. Bem, foda-se. Bem-vindos mais uma vez, meus amigos, aqui ao canal Físio Molezinha do Exercício com o professor Agnello. Eu entendo mesmo de bioquímica, fisiologia e genética, é isso que a gente vai falar hoje. Essa é a nossa quarta videoaula sobre o metabolismo da proteína quinase dependente de AMP. Assistiu as três primeiras aulas? Não assistiu? Faz o seguinte, volta, o link está aqui na descrição, assistam as primeiras aulas para vocês já terem uma noção de como funciona o metabolismo dessa AMPK, tá bom? Outra coisa, galera, já tá aqui? Pô, não perde tempo não. Dá um like aí no vídeo. Curte aí, ajuda a gente, ajuda o canal, beleza? Comenta aí embaixo, diz o que você achou do vídeo, o que você achou da metodologia. Se está com alguma dúvida, pega o link do canal, pega o link do vídeo, joga na rede social, joga no Instagram, no Facebook, enfim, divulga isso aí, galera. Ajuda a gente, ajuda o canal, beleza? E outra coisa, não esquece, tá? Não esquece. Se inscreve e ativa as notificações. Sabe por quê? Porque hoje você vai aprender como acontece a biogênese mitocondrial, como a MPK estimula o PGC1-alfa para então nós sinalizarmos para a biogênese mitocondrial. Ai, meu Deus do céu, quanta coisa difícil. É difícil não, você vai ver, tá? Espera um pouquinho e que você vai já aprender como isso tudo acontece. Mas antes, curte, comenta, tá bom? E ativa as notificações aí. Se inscreve e ativa as notificações que hoje a gente vai estudar um conteúdo fantástico, beleza? E eu falei para vocês no final da videoaula anterior que o que a gente ia estudar é isso aqui. E de fato é isso que a gente vai estudar. A gente vai ver como a MPK então estimula, tá bom? A biogênese mitocondrial. E essa biogênese mitocondrial, então, pessoal, o que é isso? O que significa? O que representa o nome biogênese mitocondrial, tá? Biogênese mitocondrial, galera, nada mais é do que a formação de novas mitocôndrias. Então, isso aqui que vocês estão vendo, ó, pessoal, isso aqui, essa organela aqui é uma mitocôndria, tá bom? Observem que aqui a gente está vendo, então, o núcleo, tá bom? Nós estamos vendo o núcleo da célula e notem que aqui no núcleo nós temos o DNA, tá? E aí, saindo desse DNA aqui é uma seta e nessa seta está escrito assim: biogênese mitocondrial. Aqui dentro está escrito biogênese mitocondrial. Vejam bem, galera, apesar de estar escrito aqui diminuição da biogênese mitocondrial, tá bom? Isso aqui está mostrando que essa biogênese mitocondrial pode ser interrompida pelo aumento da atividade dessa molécula aqui. Mas Agnello, quanto nome difícil, CIRT, o que é isso? É a sigla de sirtuína, tá? A abreviação de sirtuína, tá? Essa é uma proteína, galera, que ela tem uma função bem interessante no nosso organismo. Por quê? Porque se eu tenho um aumento de NADH e diminuição de NAD, essa proteína ela atua ativando o PGC1-alfa. Tá? Se eu tenho um aumento de NAD, diminuição de NADH, ela vai atuar inibindo o PGC1-alfa. Agora é o seguinte, galera. Vamos levar em consideração algumas coisas aqui, tudo bem? Essa diminuição da biogênese mitocondrial vai acontecer somente se eu tiver inibição desse PGC1-alfa. Se eu tiver ativação do PGC1-alfa, esqueçam essa seta para baixo, tá bom? A seta aqui vai ficar para cima porque eu tenho aumento da biogênese mitocondrial, tá bom? Eu vou ter aumento da biogênese mitocondrial. A mitocôndria, galera, é uma organela que é considerada a usina de energia da nossa fibra muscular, tá bom? Das nossas células em geral. Por quê? Porque a mitocôndria produz energia, ela produz ATP, tudo bem? Então é dentro dela que a gente tem a maior quantidade de ATP sendo produzido. Então nós temos ela no músculo, tá? Nos tecidos que necessitam de ATP nós temos mitocôndria, tá? Agora, nem todo tecido que necessitamos de ATP tem mitocôndria. Tem alguns tecidos que o metabolismo ele é exclusivamente glicolítico e aí não há a necessidade
de você, por exemplo, ter mitocôndria, você induzir a biogênese mitocondrial, porque não tem nem mitocôndria, então não dá para induzir essa biogênese mitocondrial. Vejam bem, galera, a MPK, tá? Quando então há diminuição de ATP e aumento de AMP, essa MPK ela pode atuar dentro do núcleo, tá? E ela vai estimular então a atividade de uma molécula conhecida como PGC1-alfa, tá bom? O que significa PGC1-alfa? É receptor ativado por proliferador de peroxissomos gama coativador 1-alfa. Meu Deus, muito difícil. Pois é, PGC1-alfa, tá bom? PGC1-alfa. Pessoal, o PGC1-alfa, então, ele vai regular a atividade de alguns genes, tá? Que vão fazer com que nós tenhamos aumento na quantidade de mitocôndrias. Então, o PGC1-alfa ele é um regulador direto da biogênese mitocondrial. Por quê? Porque se a atividade dele está alta, nós temos então aumento na quantidade de mitocôndrias. E aqui dentro das mitocôndrias nós temos enzimas chamadas de enzimas oxidativas que serão responsáveis, por exemplo, pela beta-oxidação e pela fosforilação oxidativa. Se vocês quiserem que eu faça uma aula específica para beta-oxidação e outra para fosforilação oxidativa, curtam aqui esse vídeo. Se ele tiver 300 curtidas, eu vou fazer uma aula sobre beta-oxidação e outra aula sobre fosforilação oxidativa, tá bom? Olha só, galera, a MPK também, ela estimula as histonas deacetilases. O que são essas moléculas, pessoal? As histonas deacetilases são enzimas que vão desacetilar as histonas. Vamos lá. Histona desacetilase. Vamos só abrir um parênteses aqui. O nosso DNA, galera, é extremamente grande. Tá? O nosso DNA é extremamente grande. Então, esse DNA, para caber dentro do nosso núcleo, o que ele precisa fazer? Ele precisa ser enrolado. E ele é enrolado em proteínas conhecidas como histonas. Então, essas proteínas histonas enrolam o DNA. Tudo bem? E o DNA fica preso ali como um carretel que você enrola ali a linha. Você não guarda a linha no seu bolso solta, você guarda a linha, por exemplo, no carretel, tudo bem? O que acontece? Então, o nosso DNA é enrolado nas histonas. Só que para acontecer a transcrição, ou seja, a cópia de um filamento, de um fragmento do DNA, e esse fragmento a gente vai chamar de gene, tá? Para acontecer então a transcrição do gene, olha a setinha aqui, ó, se liga na setinha. Para acontecer a transcrição do gene, eu preciso, tá bom? Que esse gene, que esse DNA seja desenrolado. Então, eu preciso que ele seja separado das histonas. E esse processo é um processo meio complicado, envolve ali várias enzimas, tá? Topoisomerase, helicase, enfim. E uma dessas enzimas são as histonas deacetilases ou desacetilases. O que elas vão fazer? Elas vão separar a histona do DNA. Tá? Então, separou essa histona do DNA, o DNA fica aberto ali para que você consiga, então, fazer para que o seu organismo consiga realizar a transcrição. Quem vai realizar a transcrição é uma enzima chamada de RNA polimerase. Só que essa RNA polimerase, ela se liga a regiões específicas, tá? Essas regiões específicas do gene são chamadas de regiões promotoras. Então, galera, só para deixar claro, a nossa informação genética está armazenada na forma de gene dentro dos DNA, dentro do nosso DNA, tudo bem? Os genes possuem regiões boas para a síntese de proteína, por exemplo, tá? Ou boa para a síntese de RNA, tá bom? E regiões que são simplesmente estruturais. As regiões que são, então, que têm informação para produzir RNA ou proteína são os exons. E localizado próximo ao primeiro exon do gene, nós temos a região promotora, tá bom? Nós temos a região promotora. E essa região promotora precisa, de certa forma, ser indicada, tá?
para ser sinalizada por alguma outra molécula, para que essa RNA polimerase, então, consiga ligar-se a essa região promotora e iniciar a transcrição do gene. Então, assim, galera, essas histonas de acetilases, elas vão atuar separando o DNA das histonas, e além disso elas têm a capacidade de estimular alguns fatores de elongamento de miócitos, fatores que vão fazer com que a gente tenha então um estímulo a mais para essa transcrição, podemos dizer assim, tá? Além disso, pessoal, a MPK ela não estimula somente o PGC1-alfa a produzir a estimular a biogênese mitocondrial. Então, ela não estimula somente o PGC-alfa a induzir essa biogênese mitocondrial. O que vai acontecer, galera? A MPK ela também pode atuar em proteínas em proteínas de ligação que tem relação com o AMP cíclico, como essa daqui, tá bom? Então, vejam bem, ela, além de estimular o PGC1-alfa, ela acaba, de certa forma, também estimulando as moléculas a se ligarem na região promotora do gene do PGC1-alfa, e ao haver essa ligação aqui, nós temos então a sinalização para que a RNA polimerase possa iniciar a transcrição. Agora vejam só que interessante, galera. O excesso de PGC1-alfa, tá bom? O excesso de PGC1-alfa também vai gerar uma reação de feedback negativo, uma atividade de retroalimentação. Como assim? Se eu produzir muito PGC1-alfa, eu tenho inibição da atividade desse PGC1-alfa. E se o PGC1-alfa for inibido, eu tenho então redução da biogênese mitocondrial. Veja só que interessante. Eu aumento o PGC1-alfa para produzir mais PGC1-alfa. Mas se eu produzo em excesso PGC1-alfa, ele acaba então sendo um mecanismo inibitório. Vai haver aqui, vocês estão vendo que tem um A e um C, isso significa há uma acetilação. Se eu acetilar a molécula, ela não atua mais estimulando a produção de uma nova molécula de PGC1-alfa. Então, moçada, vejam bem, isso aqui é fundamental, fundamental que a gente compreenda isso para a gente entender então como ocorre o metabolismo das gorduras e a biogênese mitocondrial para o emagrecimento. Se eu sei que o AMPK está regulando tudo isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar estímulos nos quais eu aumente a atividade de AMPK, principalmente durante o repouso. Se eu estimular a MPK durante o exercício, beleza, eu induzo a biogênese mitocondrial, enfim, tudo isso vai acontecer. Mas eu tenho que pensar que eu vou me exercitar por 40 minutos, 1 hora. O que eu tenho que fazer então? Qual é a sacada aqui que o profissional de educação física precisa saber? Eu vou dar um estímulo para esse cara para ele aumentar a concentração de MPK. Se aumenta a MPK, aumenta a PGC1-alfa. Se aumenta a PGC1-alfa, aumenta a biogênese mitocondrial. Se eu aumento a quantidade de mitocôndrias no músculo, o que esse músculo vai fazer durante o repouso? Ele vai começar a metabolizar. Ele vai ter que metabolizar mais, tá? E ele vai metabolizar mais o quê? Principalmente gordura. Então quer dizer que se eu aumentar a quantidade de mitocôndrias, eu aumento a quantidade de gordura degradada? Galera, é o seguinte, pode ser que sim, tá? Só para não ficar em cima do muro, pode ser que sim. Mas vejam bem, não é o único motivo, tá? É um dos motivos. Agora, a gente tem que levar em consideração para o emagrecimento que a atividade hormonal ela vai ser crucial. A gente já sabe, por exemplo, que os hormônios da tireoide, por exemplo, T3, quando aumentado, tá, em condições não patológicas, aumentam também a atividade da MPK e estimulam Desculpa, não é que aumenta a atividade da MPK, aumenta a biogênese mitocondrial. E aqui eu não edito, tá, galera? A aula é raiz, às vezes a gente erra mesmo. Então, o aumento na quantidade de T3 pode induzir também a biogênese mitocondrial, então vai induzir a lipólise, vai induzir a glicogenólise, vai induzir de fato o emagrecimento. Então, eu já sei que
olha só agora, quando é que eu aumento o MPK? Exercícios físicos. E aí, eu aumento o MPK tanto se eu fizer o exercício aeróbio moderado de intensidade, o exercício aeróbio prolongado de intensidade moderada, quanto se eu fizer o exercício intervalado de alta intensidade ou os sprints intervalados, enfim. Agnello, fazendo musculação, eu tenho um aumento da MPK, você tem aumento da MPK. Só que os estudos, eles não mostram um aumento tão alto assim da MPK quando comparado com o exercício aeróbio. Só que é importante você fazer musculação se você quer emagrecer, por exemplo, tá bom? A musculação vai estimular a produção de miocinas que vão atuar aqui no tecido, que podem atuar aqui no tecido adiposo ou na membrana aqui do tecido muscular, ou aqui nessa membrana do tecido muscular, aumentando, por exemplo, a sensibilidade da membrana à glicose, aumentando a atividade dessas proteínas aqui, que são responsáveis por transportar as gorduras para dentro do tecido muscular, tá bom? Então a gente precisa saber disso aí. A MPK, portanto, só para a gente finalizar aqui a nossa quarta aula em relação a isso e fechar o módulo de AMPK, a MPK regula o metabolismo, aumentando a degradação de ATP, estimulando o aumento da produção de ATP para que o organismo possa degradar mais, tá bom? A MPK melhora a sensibilidade à glicose, tá bom? Aqui da fibra muscular, da membrana. A MPK inibe as reações de reesterificação. A MPK estimula a lipólise e a MPK estimula também a biogênese mitocondrial. Tudo isso aqui vai acontecer sendo regulado pela MPK, mas ela também sofre regulação de hormônios como a leptina e a adiponectina. Ela é estimulada por proteínas como a cálcio-calmodulina, como a proteína dependente de cálcio-calmodulina, como proteína supressora de tumor, ela é estimulada também pelo exercício físico, tá? E ela vai facilitar então todas essas reações que vocês acabaram de ver aqui. Galera, essa é a nossa quarta videoaula, é a videoaula então que encerra o conteúdo a respeito da MPK. A gente então, com essa quarta videoaula, está chegando a mais de 1 hora de videoaulas somente sobre a MPK. Cara, isso é muito legal para você, tá? Isso a gente está fazendo aqui para você, tá? Então, estude, assista a videoaula, mas não se concentre somente na videoaula. Depois da videoaula, pega artigo, pega livro, pode me chamar para discutir, pode me chamar para conversar, tá? Eu deixo aqui embaixo, tá? O meu perfil, por exemplo, do Instagram, para você me adicionar depois. E se quiser trocar uma ideia, chama, que sempre que há possibilidade, sempre que há tempo, a gente vai lá e troca essa ideia. Quiser deixar dúvida aqui embaixo, deixa a dúvida aqui embaixo. Aqui eu vou deixar então o link das outras 3 videoaulas que eu falei para você, tá bom? Da primeira, que fala sobre o contexto geral aqui da MPK. A segunda, que a gente conversa sobre essa parte aqui do metabolismo. A terceira foi sobre essa parte aqui, tá? E a quarta foi sobre isso aqui, beleza? Que é essa aula de hoje, tudo bem? Então, moçada, ó, uma vez o Popó falou uma coisa: a educação mata a fome. E ele estava coberto de razão. Você pode não ser doutor, não ser mestre, não ter nem graduação, tá? Mas se você estudar, provavelmente você vai ser bem sucedido, tá bom? Provavelmente você vai ser bem sucedido. E dentro da nossa área, dentro da educação física, galera, personal trainer que não estuda tem prazo de validade, tá? Shape acaba, moçada, shape acaba. A gente precisa estudar, tudo bem? Então, deixa a sua curtida, tá? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações e ó, promessa é dívida. Se nós batermos 300 curtidas nesse vídeo aqui,
eu vou fazer uma aula sobre beta-oxidação e uma aula sobre fosforilação oxidativa. Na verdade, sobre fosforilação oxidativa tem que ser duas. Uma para o ciclo de Krebs e outra para a cadeia transportadora de elétrons. Então, galera, conto com vocês, viu? Vamos para cima, vamos estudar que a gente só tende a crescer. Um grande abraço aqui do tiozão. Fiquem todos com Deus e até a próxima.